Oi, pessoal, eu de novo. Bom, então, aqui na unidade 1, a gente está discutindo sobre os métodos de alfabetização. A gente já indicou, então, o texto desse livro aqui, Alfabetizar e Letrar, da professora Marlene Carvalho. É um livro que nós utilizamos muito nas disciplinas de alfabetização, teoria e metodologia da alfabetização, aqui na Unicentro, tá? E esse livro, na verdade, ele vai fazer um resumo breve do que são os métodos sintéticos, que é esse texto que vocês já leram, né? E do que são os métodos globais. Então, de uma forma bem resumida, claro que vocês já viram isso no texto, mas de forma bem resumida, a gente tem que partir, assim, principalmente de dois grandes caminhos. Os métodos sintéticos são aqueles que partem da unidade menor da palavra, que é a letra, até o texto. E os métodos globais, eles partem do texto para então ir até a unidade menor, que é a letra, né? Claro que até a professora Magda Soares já falou nesse vídeo que a gente também disponibilizou para vocês, que os métodos, tanto sintéticos quanto globais, eles passaram por muitas evoluções, né? Desde quando foram concebidos e foram organizados, então, na metodologia que apresenta esse texto aqui, por exemplo, para vocês. Mas se a gente partir do entendimento, uma concepção de língua e de linguagem socio-interacionista, que a gente vai ver agora na segunda unidade, a gente, basicamente, tem que partir de um princípio global, né? A gente, inicialmente, precisa começar a mostrar para os alunos diferentes tipos de textos, de acordo, por exemplo, até com a realidade deles, né? Mas sempre partindo de um texto. Eu sempre digo isso para os meus alunos, não tem prática pedagógica hoje em sala de aula que não começa por um texto, por um vídeo, por uma música, né? Então, a gente tem que pensar nessa proposta, por quê? Porque é ela que vai dar abertura para que a gente discuta, então, as questões menores, que são, por exemplo, os pequenos textos, as frases, as palavras e depois as unidades menores, tá? Bom, então, nesse sentido, o que esse texto apresentou para vocês? Diferentes métodos nesses dois caminhos, nos métodos sintéticos e nos métodos globais. Muito bem. O que a gente pediu para vocês? Que vocês fizessem anotações até para conhecer esses métodos também. E depois a gente disponibilizou um vídeo excelente da professora Magda Soares, que faz uma discussão muito interessante sobre o que são, então, esses métodos, e esse olhar diferenciado que a gente tem que ter para eles, né? Nesse sentido, a gente também deixou disponível para vocês um livro novinho dela, que se chama Alfabetização a questão dos métodos, e que ela faz essa discussão pontual. É um livro muito interessante e que vale a pena, então, todo mundo ter acesso a ele e ver essas discussões que ela faz no livro. Pena que a gente não tem tempo aqui no curso, né, para fazer isso com mais profundidade, mas vocês podem ler isso, tá? E depois disso, a gente deixou 3 textos também disponíveis para vocês, que falam sobre os métodos e sobre as concepções, né, por exemplo, desses métodos. Então, inicialmente a gente tem um texto que vai falar mais sobre um histórico dos métodos de alfabetização, né, de professoras da Universidade Federal de Santa Maria, depois de um professor muito querido, ícone nas discussões sobre alfabetização e ensino de língua materna, o professor Arthur Gomes de Moraes, e ele fala assim, olha, a gente precisa ultrapassar a discussão do método em si, né? Porque o método você precisa, se vocês analisarem, por exemplo, a casinha feliz, o método casinha feliz, você tem que começar de um jeito, daquele jeito, e continuar ele até o final. Você não pode fazer uma mescla de métodos. Então, por isso até eu digo sempre para os meus alunos, é muito difícil você trabalhar com o método, mas se você pensar em trabalhar a partir das concepções de língua e de linguagem, que é o tema da segunda unidade, aí vocês vão entender que vocês alfabetizam as crianças a partir da concepção de língua e de linguagem, tá? E a partir do entendimento de uma consciência fonológica. E é o que eu trago para vocês no terceiro texto, que é um trabalho de conclusão de curso de uma das minhas alunas, a Helenita, e que ela faz isso perfeitamente. Então, ela vai mostrar pra gente o que é a consciência fonológica
e o que nós, enquanto professores, precisamos reconhecer e a partir disso ensinar para os nossos alunos, né? Mais do que um método, a consciência fonológica não é um método, né? Ela é o quê? É um entendimento para que serve a língua e como a gente ajuda o nosso aluno a estar consciente fonologicamente, tá? Muito bem. A partir disso, dessas discussões aqui, a gente vai daí depois para a segunda unidade, como eu já falei anteriormente, a gente vai fazer essa busca, então, por compreender as concepções de língua e de linguagem e que, na verdade, elas são a base do trabalho pedagógico do professor. Tudo bem? Então, aqui no finalzinho, aqui no Moodle, tem uma atividade dessa unidade. Todo mundo é obrigado a fazer, porque todo mundo sabe, né, que para ter a certificação aqui no curso, vocês precisam ter no mínimo 7. Então, façam essa atividade aqui. Se tiverem qualquer dúvida, entre em contato com o seu tutor, tá? Ele tira qualquer dúvida de vocês. Tudo bem, gente? Muito obrigada e até a segunda unidade. Tchau, tchau!